O que aconteceu assim na sua vida? Quando você percebeu que precisava ter uma mudança assim na sua vida? Então, até meus 18 anos eu vou te dizer que eu era bem comportadinho, né? Eu comecei a experimentar, a beber cerveja, assim, depois dos meus 18, porque eu nem gostava de beber. Eu fui começar a beber com 21 anos. Tarde, né? E aí, então, eu comecei a ter, com meus 20 e poucos anos, essa vida mais de noite e tal, de balada, mas essas coisas, assim, cara, muitas vezes eu não tinha um sentimento bom lá na balada, eu sentia que aquilo lá não era pra mim, mas é aquela coisa, né? Você tem que estar, você não pode estar fora né? Porque os seus amigos vão, parece que se você não vai, você fica fora do... Né? Não tinha entendimento dessas coisas, né? Mas em 2010, quando meu pai ficou doente, meu pai é um cara forte, sempre se cuidou, sempre vi meu pai correr, academia, jogar futebol, e em 2010 ele teve uma doença. Ele ia construir uma casa lá, que a minha mãe tem lá na Praia dos Ingleses, e eu lembro que nesse período aí ele começou a ficar com os olhos inchados e tal. No começo a gente achou que era conjuntivite e tal, mas não, ele acabou sendo diagnosticado como uma doença autoimune. Dermapolimiosite, também era na pele. Ele começou a ficar com a pele escamada, ele começou a ficar fraco, perdeu muito peso. Meu pai é um cara forte, sempre saudável, né? E ficou assim sem condições de colocar a roupa. Minha mãe tentava ajudar ele em tudo, né? Até para pôr uma cueca por meio. Então, assim, o que aconteceu? Sentia dor na pele? Dor na pele, nas juntas. Ele ficou com partes avermelhadas, a sensibilidade e fraco, né? Emagreceu acho que quase 20 quilos. Ele ficou irreconhecível, assim, né? Muitas pessoas nem não reconheciam ele, porque ele era um cara, uma estrutura forte, né? Nessa situação, eu vendo meu pai daquele jeito ali, cara, e eu pensava assim, o que eu posso fazer pelo meu pai, né? Porque, tipo, cara, me sentia assim uma coisa muito ruim, né? Tipo, eu não posso fazer nada pelo meu pai, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Comecei a pesquisar na internet, até encontrei aqui nos Estados Unidos, tinha um lugar que fazia o tratamento desse tipo de doença, né, autoimune que ele tinha, mas também o tratamento e trazer para cá, tipo assim, já seria totalmente inviável, né? E então como é que eu vou te dizer? Você se sente um nada, né? Eu me senti assim, caramba, eu não sou nada, não posso ajudar meu pai, ver tudo que está acontecendo, o que eu posso fazer para ajudar? E nessa fase aí, em 2010, eu estava começando a trabalhar como corretor de imóveis, e num dia eu fui fazer um plantão, e nesse plantão eu fiz um plantão junto com uma colega que eu não conhecia também, a Ana Kelba. E acho que era um domingo e não deu ninguém naquele plantão, uma pessoa só. Acho que deu uma pessoa só naquele dia inteiro. E a Ana que começou a me introduzir, né? Então, a palavra de Deus lá, eu estava numa situação bem difícil, tanto financeira e com meu pai. E aquele dia inteiro ali, ela falando comigo, eu contei, né, que meu pai estava doente e tal, e ela começou a contar, a falar para mim da Bíblia e tal, e me fez um convite para ir na igreja que ela frequentava. E aí eu aceitei o convite, e fui num culto lá de domingo, e eu comecei a frequentar aquilo, né. E assim, não conhecia a palavra, né, tudo para mim era novo, mas tudo me impactava demais, assim, eu chorava muito. Eu estava precisando muito, e era por causa do meu pai, eu não tinha outro motivo, assim, eu fui buscar por causa do meu pai, era só isso. Então, assim, já que eu não podia fazer nada, né, eu comecei para a igreja. Meus pais não iam, eu que ia, e eu comecei, e parecia que cada palavra daquela era para mim, vinha no meu coração, e eu chorava, me acabava de chorar, assim, meu Deus, parece que foi para mim, e realmente era, né, era Deus trabalhando em mim ali. E aí eu ia na casa do meu pai. Eu anotava assim no caderno a palavra do culto de domingo, e eu ia lá, ia conversar com ele, né? E eu lembro que meu pai na cama assim, bem fraco, ele não se mexia e tal. E eu, pai, eu disse assim, isso aqui a gente foi a palavra lá do culto de domingo e não sei o que, falou de cura. O senhor fala aqui que o senhor não vai ficar bonzinho, o senhor vai ficar curado totalmente e tal e tal. E eu falava isso para meu pai, não se manifestava em nada, sabe? Não dava uma palavra, ele não dizia nada. Eu falei, eu sempre pensava, nossa, meu pai não tá nem aí porque eu tô falando, né? Até porque eu tinha feito uma pesquisa, encontrei um médico no Rio de Janeiro que falava de uma forma de tratamento pro negócio dele, que ele falou com a minha mãe no telefone, mas se ele suportar, se ele conseguir suportar pelo menos 6 meses, ele já está no lucro. Então, assim, é uma perspectiva que ele deu pra gente. 6 meses, que talvez meu pai nem aguentaria com aquilo ali.
Então, o meu primo enfermeiro começou a fazer isso. Vamos tentar fazer isso, porque o cara fala de tirar o próprio sangue e injetar o sangue de volta na pessoa. E meu pai fez esse tratamento aí por muito tempo. Meu primo ia lá em casa, tirava o próprio sangue dele e injetava no músculo, que esse médico dizia, não posso falar disso porque não é comprovado, né? Mas ele dizia que o músculo reagia assim, ué, o que está acontecendo, né? Eu, com o meu sangue, no meu próprio sangue, isso fazia o corpo ficar meio confuso no que estava acontecendo, já que ele mesmo estava causando mal para ele, então deixava o corpo confuso. E então eu orava lá, contava as coisas pro meu pai e assim ele não reagia, não dizia nada, não me agradecia, né? E eu saía muitas vezes de lá, ou ia trabalhar, ou ia para casa, mas chorava dentro do carro. Eu não queria chorar lá do lado dele, eu queria ficar forte. Eu não queria que ele se emocionasse também, né? Já que ele estava muito frágil, e eu entrava dentro do carro, depois de ficar me segurando, eu entrava e chorava, meu Deus, meu pai tá morrendo, né? Meu pai tá morrendo, eu não posso fazer nada por ele. E eu continuei a fazer isso lá, levando a palavra para ele, ia no culto, e levava a palavra para ele, levava a palavra, e a mesma coisa, ele ali quietinho, bem fraco, bem magrinho, né? E nada de reagir, nada. E aí ele começou a fazer esse tratamento, e passou um tempo, começou a melhorar, passou os 6 meses, e ele começou a ter assim, uma melhora um pouquinho, assim, demorou muito assim, para ele ter uma melhora, mas ele foi melhorando. E aí eu lembro que um dia, cara, depois de muito tempo, alguns anos depois, o meu pai falou assim para mim, meu filho, eu queria te agradecer, porque as tuas palavras que me ajudaram naquele momento, sabe? Uau. E eu achava que eu não estava fazendo nada pelo meu pai, que ele não estava nem escutando aquilo que eu estava falando. E eu falei, meu Deus, fez todo sentido, sabe? Pô, mano, aquilo ali foi a coisa mais extraordinária que eu pude escutar do meu pai, assim, que as minhas palavras que ajudaram ele, sabe? Nossa, então, que poderoso isso, hein? Eu vi assim, como Deus trabalhou em mim, né? E alguns anos depois eu percebi que aquilo ali, que essa doença do meu pai não era pro meu pai, que Deus ele me queria. Então você era o vaso escolhido, né? Como a palavra de Paulo. Eu fui escolhido, realmente. Da minha família, assim, eu sou o único que fui atrás da igreja, para a igreja, né? Para aprender, porque eles não iam. Então, nesse período aí, eu só fui perceber alguns anos depois, né? Que Deus realmente me escolheu, que não era sobre o meu pai, era sobre mim. Né? Então, porque eu que fui atrás de tudo, né? Traz o entendimento. Eu comecei a me apaixonar, né? Pela palavra, ter entendimento daquilo ali. Então, começou na dor mesmo, né? Sim, é igual a palavra aqui, né? Você vê. Uma pergunta que eu te faço. Os médicos nessa época que seu pai estava doente, eles falavam que seu pai não ia suportar, que ia aguentar por 6 meses. Esse era o relatório médico para a situação do seu pai. Foi o que esse médico, ele do Rio de Janeiro, falou numa ligação para minha mãe. Falou que ele não aguentaria 6 meses. E enquanto isso ele estava fazendo também tratamento aí, com corticoides e tal, mas meu pai assim, muito resistente, né? Ele não queria tomar nada disso. Também era um tratamento caro. E eu sei que ele começou a fazer isso há algum tempo, ele começou a engordar e tal, mas depois ele não quis mais tomar. Então ele era bem resistente. Mas a partir daquela notícia ali, não saberia, né, dizer quanto tempo que ele ainda teria. Esse médico que falou 6 meses. Mas o meu pai tá aí vivo hoje, graças a Deus, até hoje. Deus. Ele nunca mais teve uma recorrência da doença? Não, com isso não, mas ele teve outros problemas depois causados. Ele teve uma série de problemas depois disso, os órgãos dele, problema de estômago. Ele começou a ter uma série de coisas, né? E caramba, né? É muito forte. Você começa a ter uma coisa atrás da outra. Coração, né? Ele também infartou. E é muito louco, assim, cara. Ele resistiu bastante, né? Tudo isso. É claro que o humor dele não era assim. Não era um humor legal, né, pra quem tava passando. A minha mãe tentava ajudar ele em tudo e ele muitas vezes rejeitava, ele ficava bravo, não queria que ela cuidasse dele, sabe? Tipo, é uma coisa que te deixa porque pra nós homens é um pouco difícil, né? Você é um cara forte, tá na academia, você é ativo, você cuida da família. De repente você fica debilitado e tem que depender das pessoas até pra trocar a roupa, né? Igual ele não tá conseguindo colocar a cueca. Poxa, isso é muito difícil pra um homem, né? Porque o homem, ele é o provedor da casa, então às vezes a gente fala assim, nossa, o humor dele tá alterado, né? Mas pensa a cabeça dele, né? Quando a gente se põe na pele da outra pessoa, realmente muda. Eu já tive uma doença autoimune
E pra quem não sabe, a doença autoimune é quando o seu próprio corpo te ataca. Ele coloca como se fosse uma defesa, mas ele acaba destruindo parte do seu corpo. No meu caso, cara, o meu começou a cair os cabelos. Eu tive aquela alopecia areata. Eu puxava minha barba assim, ó, saía toda na minha mão a barba. Eu ficava assim com aquele tufo de barba assim, eu tirava assim, pá, e ficava liso. Eu fiquei cheio de buraco na barba aqui, ficava uns pedaços na cabeça. Começou a abrir um monte de buraco na minha cabeça e na barba. E, cara, eu fiquei desesperado na época. Falei, vai cair, porque tem gente que cai sobrancelha, cai a barba, fica tudo falho, né? E eu sabia que a doença autoimune é muito do nosso emocional. Às vezes a gente tá abalado em alguma situação, algum estresse, e o nosso corpo começa a nos atacar pra resolver aquele problema. E eu fiquei desesperado. Quanto mais eu ficava preocupado com aquilo, mais ele se agravava. Aí um dia eu desencanei. Falei assim, quer saber? Cabelo, o que é cabelo no meu corpo? Não é nada. Eu não vou parar de me despreocupar, cara. Foi eu parar. Eu parar de me preocupar, começou a nascer meu cabelo. Aí nascia assim, nas partes que ficavam sem cabelo, ela nascia o cabelo branco. E, cara, eu nunca mais tive recorrência disso. Mas eu sabia que se eu me preocupasse cada vez mais, se eu ficasse mais estressado com aquilo ia piorando. Porque o inimigo, ele vem pra nos derrubar mesmo, né? Então eu penso, seu pai era um cara forte, o inimigo veio pra atacar ele. Mas Deus trabalhou isso na vida dele, assim como trabalhou na de Paulo, trabalhou na do Glauco também, que se não fosse deixar o Paulo cego por 3 dias, o Paulo não ia parar. Ele ia falar, o que é essa luz aqui? Beleza, eu vou continuar, deixa eu ir lá matar mais cristãos. E você também. Se seu pai às vezes não tivesse ficado doente, você ia seguir sua vida, ia continuar na balada, na esbórnia, ia acabar sem conhecer a Deus, né? Com certeza. E aí a sua oração curou seu pai, cara. Eu tenho certeza disso. E a sua fé em Deus. Não seria muita pretensão eu falar que a minha oração curou ele, né? Mas eu tenho certeza que as minhas orações chegaram nos ouvidos do pai. Com certeza. E ele reconheceu isso, ele falou isso pra você. Com certeza. Ele falou, filho, com certeza, sua oração fez toda a diferença. E você achava que não tava surtindo efeito. Nenhuma. Né? E logo após isso também, meu pai teve vários problemas de coração. Ele teve que fazer várias cirurgias de coração, infartou, né? E aí eu lembro que um dia eu tava na casa dele lá, e ele tava com muita dor no estômago, tava sentindo dor forte no estômago e tal. E ele ia deitar. Vou deitar. E a minha mãe, quando ia sair pra ir embora, minha mãe falou, teu pai não tá bem. Só que ele é difícil, né? Vamos levar ele no hospital, eu não sei. Mas o meu pai, assim, pra falar com ele, né? Eu sempre tive medo, assim, de falar com ele, tinha que saber como falar e tal. E aí eu ia embora pra minha casa, aí eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa, né? Isso ele já tinha ficado, já tava com a doença, né? A autoimune e agora tava infartando. E aí, cara, Deus colocou algo em mim, tipo assim, não vou sair daqui. Tipo, eu voltei lá no quarto e eu falei, pai, vou falar uma coisa pro senhor. A gente vai lá no hospital agora e a gente vai ver o que o senhor tem. Se não tiver nada, a gente vai voltar pra casa. O que não pode acontecer é acontecer alguma coisa aqui à noite, a minha mãe tá aqui sozinha e eu tenho que sair da minha casa e ter que vir aqui. Então a gente só vai lá e vai resolver o que tem que fazer. Vamos lá, faz os exames. Cara, a gente chegou lá no hospital, ele tava infartando, cara. Caraca. Então, assim, que loucura. Mais uma coisa. Eu nunca falaria assim com meu pai. E ele aceitou. Ele aceitou. Vamos lá fazer. E eu falei, eu não vou sair daqui, eu não vou estar tranquilo, eu não posso ir pra casa, tu tá assim, a gente não sabe o que você tem. E ele já ficou lá e foi operado, cara. Tava tendo um infarte, mano. Na mesma noite já. Sim, você salvou a vida dele, mas já foi lá e já ficou assim, né? Então assim, é por isso que eu digo que também fui escolhido, né? Deus me usou pra trabalhar na vida do meu pai e na minha família, né? Amém, é isso mesmo, com certeza. E nessa época, Glauco, você tava assim, você seguiu na igreja. Essa amiga te levou, depois que seu pai foi curado. Isso já tinha passado quanto tempo desde que você começou na igreja? Você já estava assim, uns 2 anos convertido? Sim, uns 2 anos. Eu estava num período muito difícil, trabalhando, ganhava pouco. Eu estava frequentando essa igreja, eu ia nas células também, comecei a fazer parte das células. O pessoal, a Ana Kelba e o esposo dela, o Alex, nossa, eles me abraçaram assim de uma forma como um filho, sabe, cara? E me integraram lá com a igreja e nas células. Aí toda a célula eles perguntavam se tinha alguém que precisava de uma oração. Eu sempre pedia para orar pelo meu pai. Eles oravam pelo meu pai, sabe? Assim, cara, eles me acolheram assim de uma forma sensacional. E é engraçado como Deus faz todas as coisas, né? Eu tava num trabalho que eu não ganhava bem pouco, não gostava de fazer aquilo. E eu conheci lá uma colega, a Renata, e ela era da igreja Sara Nossa Terra. Ela ajudava lá tudo na igreja. E ela começou a me trazer músicas, sabe? De evangelhos que eu nunca tinha ouvido. Assim, várias músicas. Escuta essa música. E ela conversava muito comigo. Então até no trabalho, mano, assim, tinha uma pessoa ali que
que conversava comigo de Deus, me trazia canções, né? O Thales Roberto foi ela que trouxe, nunca tinha ouvido, assim, nunca tinha ouvido música cristã até então. E aí eu comecei a ouvir bastante música, comecei a ouvir as músicas que ela me trazia e achava, gostava muito, né? Então, é muito interessante, cara. Tava num momento difícil, mas tinha uma pessoa lá que tava, como tinha a Ana Kelba lá na igreja e tinha a Renata lá no trabalho. Então, assim, é impressionante, cara. Vendo assim, tinha sempre alguém que tava... Sim. É assim que Deus age, né? Eu costumo dizer louco. Que Deus age através das pessoas. E ele sempre manda ali um anjo ali pra cuidar da gente. Como ele mandou a Ana Kelba, né? Um dia que você tava lá quebrado emocionalmente, triste pelo seu pai. Nesse dia, Deus não deixou nem os clientes chegarem para comprar imóvel lá com você. E a Ana Kelba ficou lá pregando para você a palavra e conseguiu te levar para a igreja, né? E você já tinha batizado nessa época que você estava indo na célula? Sim. Daí batizei, fiz encontro com Deus, fiz tudo, né? Que tinha que fazer. Na Sara Nossa Terra? Não foi na Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra era a igreja da outra amiga, né? Não vou lembrar o nome agora da igreja. Mas assim, era uma fase assim que, tipo, eu ia na igreja, mas é muita culpa, né? E não tem entendimento. E muitas vezes eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, pô, eu sou todo errado, cara. Não, nada a ver, né? Eu tá aqui, tipo... E isso aí me afastou da igreja depois de alguns anos, né? Eu frequentando lá. E depois eu fiquei um pouco tempo fora. Né? Por isso, tipo, pô, não faz sentido. Eu sou um hipócrita, né? O que eu tô fazendo aqui e tal. Mas... E aí, em 2014... 2015, aí eu comecei a frequentar uma outra igreja, porque uma pessoa falou pra mim, o Thales Roberto vai estar lá na Igreja Mais de Cristo. Daí, tipo, o Thales que eu tô escutando, né? Caramba, eu gosto das músicas dele, vou lá. Então foi por isso que eu voltei pra igreja em 2014. Fiquei um intervalo aí de acho que quase um ano fora da igreja e voltei por causa do Thales. E daquele dia lá em diante eu comecei a frequentar a Igreja Mais de Cristo lá de novo. E aí tinha vergonha, né? De voltar lá na outra, né? Saí assim, não falei nada, né? Simplesmente parou de ir, né? E tinha vergonha, né? De falar com o pessoal, de qualquer coisa, cara. Totalmente envergonhado, né? É que, na verdade, a igreja, ela é um hospital. A gente vai lá porque a gente tá ruim mesmo. Então, muita gente pensa que a igreja é só lugar de pessoas santas, só o perfeitinho que pode estar lá. Tem gente que, às vezes, tá indo acha que é dessa forma, mas não é. Nós todos somos pecadores. Até às vezes o pastor tem os pecados dele, mas a gente tá lá pra melhorar a cada dia. Não importa o que a gente seja, né? Como a gente viu a história de Paulo aqui, o cara era um assassino. Pensa os cristãos vendo ele. Eu chegava lá, o cara que matava todo mundo da igreja, ele chega na igreja lá assim, todo mundo ia correr dele. Mas não, ele virou o pastor dessa igreja. Cara, isso é maravilhoso pra gente ver a nossa vida. Então não existe o hipócrita. Você pode ser uma ex-prostituta, não importa, mas a ex-prostituta, pra ela virar ex, às vezes ela tem que ir pra igreja como uma prostituta ainda. Sim. E lá ela vai ser transformada, né? Então... Mas é interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas que estão assistindo a gente, se você está se sentindo envergonhado por igreja, não importa, vai buscar a Deus, que Ele limpa todos os nossos pecados e a gente vira uma nova criatura, né, Engel? Exatamente, vem do jeito que está, né? É assim que Jesus chama a gente, né? Então esse entendimento começou a mudar depois, mais tarde, eu falei, aqui na igreja também não tem ninguém 100% não, né? Então assim, deixa eu na minha, deixa eu buscar, né? E sem religiosidade, deixa eu buscar, o que é importante... Tipo, como você falou, a prostituta ou qualquer outra, se ela quiser a mudança, ela vai ter que ir na igreja. Provavelmente ela não vai abandonar o que ela está fazendo, mas à medida com que ela vá frequentando, vai ter entendimento da palavra, vai fazer com que o trabalho que ela faz não faça mais sentido para ela, né? Então, assim, ela vai... E todos nós, ninguém está 100% limpo. Então, isso que eu entendi. Realmente é buscar, tá lá. E até, não é porque eu estou frequentando, porque agora eu falo de Jesus e tal, que agora eu sou 100%, né? Sou perfeito, né? Deus vai moldando. Pelo contrário, não existe, né? Esse é um processo longo. Sim. Você se batiza, você faz muitas coisas, mas você não muda do dia pra noite, né? São anos e anos. Sim. Mas uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que deve ter acontecido com você também. Depois que a gente batiza, assim, a minha vida... Eu fui batizado em 2010, mas eu fui me transformar 100% assim de uns 3 anos pra cá. E claro que a gente ainda tá em processo de mudança, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar se transformando, melhorando, sendo moldado. Mas depois que a gente batiza, você chega em certos ambientes que às vezes você frequentava, por mais que você já não saia, né? Igual eu me batizei, mas às vezes eu saía da igreja e ia pra balada depois. Mas só que quando eu chegava na balada, as pessoas que eu conversava, as meninas, assim, eu olhava aquilo e falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Parece que o Espírito Santo começa a incomodar a gente, né? E aí,
parece que coloca uma sementinha dentro do seu coração, assim, que começa a mudar você, de alguma forma, inexplicável, né? E por mais que o nosso corpo sente vontade de estar lá, alguma coisa fala assim, não é lugar pra você. Aí você olha pros amigos, que às vezes você achava o máximo, você começa a olhar certas atitudes. E a gente começa a ser transformado. É incrível, mas só que demora. O meu processo foi anos. Foi anos. E ainda estou, né?